Estamos começando mais um episódio de Cobogós. Eu estou aqui para variar, ao lado de quem? Da minha querida sócia, Edilane Almeida. Tudo bem? Saudades. Não é? Mais episódios, essa aula incrível Aulão que a gente hoje vai ter. Mas antes de nós revelarmos a nossa convidada, eu quero que você siga as nossas redes sociais, Cobogós Oficial, e também o nosso Empreiteira Digital, da nossa produtora, que oferece aqui este conteúdo para você. E hoje a gente tem um episódio muito especial, porque não é todo mundo que tem uma experiência a compartilhar com a gente cresce ouvindo histórias, você não acha? Eu cresço ouvindo, e você? o tempo todo. O tempo inteiro, né? E existe uma pergunta que a pressa não deixa a gente fazer. Para que serve chegar ao topo se a gente nunca levanta a cabeça para ver a paisagem? Essa é uma reflexão profundíssima que a gente vai explorar um pouquinho mais hoje. E a vida corporativa, né, sócia, ela ensina a subir, mas ensina a correr, produzir, integrar, alta performance sempre. Mas quase nunca ensina a parar, respirar e olhar. E quem senta com a gente hoje passou a vida subindo essa montanha. E agora resolveu olhar à vista. E a gente tem muito a aprender com ela, que é a Matê Pavani. Ela é consultora, palestrante, coautora do livro CX e CS, Criando Experiências que Geram Valor. São 40 anos de trajetória em Customer Experience, com uma especialidade rara, transformar resultado, transformando pessoas. Matê, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito prazer, muito honrada em estar aqui com vocês. Um prazer. Obrigada, o prazer é nosso. A gente está aqui, assim, sedenta para saber, assim, consumir aqui a sua sabedoria. Sabe que os nossos telespectadores aprendem muito, né? As pessoas que vêm aqui sempre têm muito para contribuir, uma bagagem, história, e você é mais ainda. Então, te agradeço aí pelo tempo, né? Por se colocar à disposição e estar aqui conosco. E aí, Matê, acho que você pode contar um pouquinho pra gente, né, desse seu, né, monte, né, desse monte que não é o Everest, mas é a sua vivência, né, o que te fez chegar a essa profissão, né, a cuidar de pessoas, transformar a vida de pessoas por meio do corporativo. Conta um pouquinho pra gente sobre você. Tem uma história prévia aí, né? Quando você fala em 40 anos de carreira, são 40 anos de carreira oficialmente, porque eu comecei a trabalhar até muito antes, né? Eu tô com 64, comecei a ajudar meu pai, meus avós no hotel com 14, então é muito mais, né? 50, olha aí, né? Então eu sempre vi minha avó trabalhando e achava maravilhoso minha avó trabalhar, né? E observava muito os passos da minha avó, do meu avô, do meu pai, só para contextualizar. Eles tinham um hotel em Serra Negra, e eu nasci nesse hotel, né? Então a todo momento eu observava todos os públicos que ali estavam. Então eu observava os hóspedes, eu adorava ficar no meio dos funcionários para entender também aquela cultura. E eu observava também meus avós, observava também os meus pais trabalhando, e eu achava maravilhoso, eu queria fazer parte daquele ecossistema. E sou filha de 6 irmãos, né, sou a segunda filha de 6 irmãos, e nós todos atuávamos muito nessas interações, nessas conexões. Então toda a minha história começou nesse hotel, né, entendendo como é que o meu avô tratava os hóspedes, como a minha avó tratava o jardim, né, para que esses hóspedes gostassem daqueles jardins. Eu lembro dela comprando os lençóis mais macios, enfim. E o meu avô indo de mesa em mesa, perguntando se aquele cordeiro estava macio, enfim. E o meu pai todo prestativo ali no balcão, abrindo e fechando as contas dos clientes. Então, essa minha observação, ela sempre foi muito relevante para a minha vida. E foi o que me fez entender o quanto eu gosto de pessoas, de observar pessoas. Então, nasceu daí, né? E o melhor disso tudo, observar quem servia aqueles hóspedes, que eram os bastidores. Então, eu adorava ficar ouvindo histórias, né, da passadeira, lá na passadoria do hotel,
das lavadeiras, dos cozinheiros, né? E ficar ouvindo também os sentimentos dessas pessoas em relação àquilo que elas serviam, como é que elas serviam e por que elas serviam, por que elas estavam ali. Ao mesmo tempo eu via o meu avô, eu acompanhava o meu avô no pagamento mensal todo dia 10. Ele pegava um envelope com dinheiro e eu sentava do lado dele e ficava ouvindo. Olha, aqui Que legal. você fez muito bem esse seu trabalho, por isso tem uma gratificação aqui para você. Né? E eu ficava lá ouvindo, aquilo era um feedback, né? Quando eu entrei para o mundo corporativo, eu comecei a ligar os pontos. Eu falei, então, isso aqui é um feedback que meu avô fazia. Ir até a mesa do cliente na hora do jantar também era uma interação, era um relacionamento com o cliente. A minha avó pensar no lençol mais macio também, né? Ele vai gostar mais desse lençol, mais dessa toalha. Então, eu diria que eu nasci nesse meio de servir e gostar de servir e gostar de pessoas. Né? E, Matê, tudo isso faz parte da experiência do cliente, né? Eu acredito que naquela época não existia o termo ou metodologias. Quando que você percebeu que isso era algo que as pessoas, as empresas, na verdade, quando as empresas começaram a incorporar isso? Porque parece que era virou aquela coisa, né? O óbvio que não é o óbvio. Olha, não foi uma coisa do dia para a noite, não foi uma coisa recente, foi uma coisa que foi crescendo em mim, e isso que talvez tenha me inspirado a escrever esse livro, né? Pelo contrário, eu subestimava essa minha experiência, né? Eu achava que não fazia sentido, que as empresas entendiam muito mais, porque elas tinham os processos, elas tinham pessoas focadas nisso, né? Eu venho de uma geração quando se começou a falar de excelência, né? A excelência ao cliente. E todas as coisas foram mudando, foram tomando um tom de uma evolução que sempre foi mais do mesmo, ou seja, fazer muito bem para aquela pessoa. Para aquela pessoa quem? Não só para o cliente, mas também para quem serve o cliente, né? Porque você não consegue resultados sem as pessoas. Não vai conseguir. Né, os resultados são feitos inspirando as pessoas. E isso aprendi ali com a Minervina, essa passadora de roupas, com a Filomena, que era a lavadeira, com o Orlando, que era a pessoa que arrumava os quartos, arrumava a cama, com o Aurélio, que arrumava, que era a pessoa que cuidava da piscina. E não foi de uma hora para outra, Renata. Foi assim, com o tempo. Não, mas as empresas entendem muito mais do que meu avô e que minha avó. Não, mas tem esse processo, não, e tem esse guru que fala disso. Aí com o tempo, né, com a idade, você vai percebendo o seguinte: o espírito é você olhar para o outro e saber quem é o outro, com que você faça ele sentir uma coisa diferente. Mas o que desperta isso nele? O que vai despertar uma coisa diferente na Edi, quando eu faço alguma coisa para ela? Não é a mesma coisa que vai despertar a Renata. São coisas diferentes. E aí tudo começou a se resumir em percepção, em sentimento, em empatia. Então as pessoas, elas vão criando jargões, elas vão criando frases, né? Experiência do cliente, NPS. Gente, o meu avô e minha avó, eles tinham o próprio NPS deles. Uhum. No momento em que eles fechavam a conta de um cliente, né? E perguntavam: você gostou? O que fez falta aqui no hotel? Você, por favor, fique à vontade para nos recomendar. E sempre dava um bombom. Era nada demais, né? Ou um pacotinho de amanteigados no final. E são coisas que hoje em dia você vê nos grandes hotéis, nas grandes corporações. Mas ali, meu avô e minha avó, embora tenham estudado, né? Meu avô e minha avó acabaram estudando sobre hotelaria quando eles estavam na Europa, porque ela era suíça e ele era italiano. E vieram aqui no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Mas era uma coisa deles, era uma coisa do coração deles, eles sabiam o que o cliente queria, né?
E aí eu falei, poxa, eu acho que eu já sabia disso, só que com outras palavras, com outra cultura, né? E aí caiu minha ficha há muito pouco tempo, que a gente já sabia disso, e que a gente há anos, né, já faz isso, desde a época que existia lá o Boticário com a caderneta e marcava para aquele cliente que ele tinha confiança, porque sabia que ele ia ganhar só dia 10 o salário, enfim. Então é uma coisa antiga e tudo se resume na percepção, né, no sentimento que você vai despertar no outro. Mas para isso você tem que ser uma pessoa sensível, você tem que olhar o outro, você tem que ser muito observador. Então, demorou para cair a ficha, viu, Renata? Nossa, é tanta coisa boa, né? Você vai contando e eu já vou fazendo aqui uma viagem. 40 anos de experiência, de bagagem, né? De construção. O que foi mais desafiador para você, Matê, nessa jornada até agora? Que ainda tem muita coisa para a gente conversar aqui sobre a novidade, né? Novidades, coisas que você vem desenvolvendo, projetos diferentes. Mas o que você destacaria? Ai, tem tanta coisa, Edi, tem tanta coisa. Mas agora, né, com a idade que eu tenho, eu percebo isso, mas nem sempre a minha urgência é a urgência do outro. Para o bem e para o mal. Para cima ou para baixo. Né? Então, isso foi um desafio, porque algumas vezes eu sou uma pessoa extremamente acelerada e nem sempre um colaborador, ou um par, ou um chefe está nesse ritmo e vice-versa. Né? Então, e eu falo muito em percepção, né? Falo muito em sentimento, mas nesses momentos, pelo fato de ser tão afoita em servir, em fazer rapidamente, eu achava que as pessoas também estavam no meu ritmo. E isso requer um olhar muito sensível. Você tem que entender o estilo daquela pessoa. O quanto aquela urgência vai afetar o trabalho dela. Vai afetá-la. Ela até vai fazer, mas com algum sacrifício. Né? Então, isso foi um grande desafio. E não um desafio em relação às pessoas, mas um desafio em relação a mim. Né? E aí que eu entro com uma questão do caminho do meio. Né? O que é um caminho do meio? É você sair um pouco dos extremos, né? E entender, bom, até que ponto eu posso negociar aqui? Até que ponto eu não posso negociar? E como eu vou lidar com isso de maneira serena? Porque nem sempre a gente lida de maneira serena. O problema não é lidar, né? Mas o quanto isso te consome, o quanto afeta a sua energia, né? E o quanto isso afeta o teu funcionamento. Então esse foi um desafio muito grande, além de muitos outros, né? Já vieram um monte de outros desafios na minha cabeça. E pensando assim nesses desafios, né, principalmente aqueles de início de carreira, se você, hoje com toda essa experiência, bagagem que você tem, se você tivesse que dar um conselho para a Matê ali que estava começando, qual que seria? O maior aprendizado assim que você percebe que teve? Nossa, Renata, nem tudo parece aquilo que é. Eu acho que esse seria. No momento em que você me fez essa pergunta, o meu impulso seria, não tenha medo. Mas o medo é importante. O medo, ele vai te alertar para um cuidado maior em relação a alguma coisa. Mas não fique reagindo de forma imediata às coisas. Né? Esse é um conselho que eu me dou o tempo todo. Calma, né? Porque eu sou uma pessoa muito acelerada. Isso foi muito bom para a minha carreira, mas também em alguns momentos não. Mas nem tudo parece aquilo que é. Ou seja, a gente traz um preconceito em relação a fatos, a assuntos, a pessoas, e a gente não deixa aquele açúcar baixar no copo. A gente fica, né, quando o açúcar está lá no alto do copo, você não consegue enxergar depois, né, dentro, né, através daquele copo, porque o açúcar está muito em cima. Então, ter um pouquinho mais de calma, não ser impulsivo,
Não agir na defensiva, né, porque a gente tem esse hábito, e não levar as coisas tão a sério, né? Acho que o maior recado é esse, provavelmente. E delícia! Muito bom, muito Olha, bom. senti até que você emocionou, hein? Eu emocionei, Muito porque bom. sempre levei a ferro e fogo, né? Então, às vezes você traz um problema para dentro da sua casa, aí você vai brincar de quebra-cabeça ou de pintura com a sua neta, e aquele problema está ali, pesado, né? Então a coisa não flui. Sim. E não é uma questão de, você tem que dividir as coisas, não. Somos seres humanos integrais em tudo, né? E sem querer você leva aquela vibração, aquela energia. Então, uma das coisas que eu aprendi bem interessantes nos últimos tempos foi uma pergunta que eu ouvi de uma pessoa muito mais nova que eu, dizendo o seguinte: você está em paz com isso? Tô. Você está se preocupando por quê? Eu falei, cara, que óbvio isso. Que óbvio, né? E sempre você quer se defender, você quer colocar o teu argumento, você quer partir para a luta. E não precisa, porque se eu estou em paz com aquilo, por que eu tenho que ficar me defendendo? Né? Então, esse é um outro aprendizado que veio há pouco tempo, com uma pessoa muito mais nova que eu, muito mais nova. Que bom, né, Matê? E aí você agora vive um novo ciclo, um novo momento também, que é liderar a sua própria consultoria, projetos aí pessoais, adicional a toda essa bagagem que você já tem até aqui. Imagino que tem muita coisa para contar aqui para a gente também. E a partir disso também surgiu o livro, né, que é um best-seller aí sobre Customer Experience, né, experiência do cliente. Como é que você enxerga isso tudo, né, esse novo momento, essa oportunidade também aí do livro, de empreender, né? Olha, você sabe que escrever um livro sempre foi um sonho, né? E eu sempre fiquei pensando, poxa, mas vou falar sobre o quê? E sempre quis muito contar essa história ancestral, né? Sempre quis contar dessa experiência que eu aprendi com meu avô, com a minha avó, né? E no momento em que eu estava escrevendo o livro, o capítulo, na verdade, eu ficava pensando, mas eu tenho que dar uma amarrada, né? Porque tem que ser efetivo para as pessoas, eu tenho que atualizar as pessoas sobre isso. E aí a coisa fluiu de uma maneira tal muito gostosa, porque eu uni a minha experiência, eu uni a minha história, né? Que foi uma coisa maravilhosa. Quando a gente fala na minha consultoria, que também trata disso, que também trata de pessoas, né? A consultoria, ela trouxe um frescor na minha vida, né? E trouxe uma liberdade fantástica. Mas, quando você tem muita liberdade, você tem que ter muita responsabilidade, né? Pode parecer uma coisa ambígua, né? Mas não. Então, você tem que ter uma responsabilidade enorme, né, para enxergar o próximo passo, para saber até que ponto você vai. E tem sido muito bom, e tem sido muito gostoso, porque eu posso criar, adoro criar, tenho essa liberdade, mas a responsabilidade qual é? Tornar aquilo que eu criei uma coisa inovadora. E qual que é a diferença entre criar e inovar? Né? Muita gente se pergunta. Não adianta você criar se você não torna aquilo uma solução prática. E aí está o grande desafio, quando você tem uma consultoria que é sua, né? E isso é inovação, você tornar uma coisa que você criou em uma solução prática. E aí o grande desafio está aí, porque é você e você, né, fazendo isso na sua consultoria. E o cliente esperando de você, né? Bom, tá bom, maravilhoso aquilo que você criou, mas como é que eu vou executar isso? Né? Então, esse desafio me interessa muito, esse desafio me move, esse desafio me diferencia, né? Esse desafio me traz uma curiosidade em relação a novos repertórios que no mundo corporativo eu não tinha, né? Então, a todo momento eu vou buscar novos repertórios, né? Eu adoro estudar, sou uma pessoa estudiosa pra caramba,
Falei bastante aqui da neurociência, mas estudei inteligência artificial, estudei economia, sou publicitária, enfim, né? Então eu vou buscando coisas, eu sou muito curiosa. E aí tem outros planos aqui para estudos, mas assim, gosto muito de ler, mas o que eu adoro é trocar ideia com as pessoas, né? E isso aumenta o meu repertório num grau muito grande. Maravilhoso. É o que a gente gosta de fazer aqui, Eu né? Adoro. Para mim, aqui, essa nossa conversa, ela está nutrindo o meu repertório. Isso é muito bom, né? Então, uma das coisas que eu adoro é trocar uma ideia com a minha neta, trocar uma ideia com a Maria Fernanda, que é uma geração Z que nós temos em casa, minha enteada, com o meu marido, que é um baby boomer, com o meu filho, que é um millennial. Então, eu adoro essas trocas, né? E são essas trocas que, em conversas muito informais, acabam fazendo com que você tenha o eureka, né? O ahá, nossa, eu não tinha pensado nisso. Né? Então, isso tem sido muito gostoso, isso tem sido muito bom. Né? Mas não pode ser uma coisa obrigatória, não pode ser uma coisa, eu tenho que cumprir essa tarefa para inovar, para criar. Não, não é assim que vem. Né, as novas ideias, elas vêm desses bons repertórios, até de contemplar a natureza, conforme eu falei no texto para vocês, ver um filme, até dar um scrollzinho em mídias sociais, enfim, ela vem de várias formas. E, Matê, quando uma empresa te procura querendo, né, melhorar essa experiência do cliente, qual que é o indicador que ela que diz que ela está precisando de um trabalho ali de consultoria e olhar o que está incomodando essa empresa? É sempre a mesma dor. O cliente está me deixando. Todas elas. De uma forma ou de outra, o meu cliente não está satisfeito comigo. O cliente está me deixando. O que fazer, né? Então, normalmente, né, essas demandas, elas vêm assim, então a minha rentabilidade está caindo, então eu preciso colocar uma nova tecnologia, eu preciso da tua ajuda, então eu preciso mudar o meu processo, né? Então, ele vem muito com o como, né? Ele já acha dentro ali do mapeamento, do diagnóstico que ele mesmo faz na empresa, ele já vem no como. Mas e a causa raiz, efetivamente, né? Normalmente, em 100% dos casos, tem muito a ver com a cultura da empresa, tem muito a ver com a liderança, tem muito a ver com as pessoas que ali estão, que trabalham por trabalhar, né? Para ganhar aquele salário. E, normalmente, quando a empresa vem com o como já pronto, é muito mais complexo, né? Para você convencer que você tem que dar uma atenção maior, que a liderança também está precisando dessa atenção maior. Então, via de regra, tá? O problema, ou a dor, sempre está nas pessoas. Pode parecer óbvio, mas não é. Então, as pessoas veem, não, a gente tem que colocar aqui uma inteligência artificial, a gente tem que colocar aqui um processo, maravilhoso, fantástico, né? E as pessoas? Né? E as pessoas que vão lidar com essa nova tecnologia, com esses processos, o que elas acham disso? Não, a gente já fez uma série de estudos, uma série de coisas, e concluímos que é isso que tem que ser feito. Tá bom, não tem problema, vamos ver. E aí no nosso mapeamento a gente tem essas opiniões, que vão enriquecer muito. Então, normalmente, a gente vai nas pessoas que vão operar aquilo, para saber qual é a melhor forma para eles operarem aquilo. E normalmente dá muito certo. Né? Então, sempre nos cercando das pessoas ali. E deve ser bem complexo, né, Matê, hoje com esse contexto, né, as empresas sempre buscando eficiência, rentabilidade, e a gente tem as novas gerações, né, muitas vezes conflitando dentro do mesmo ambiente. Como é que você tem visto isso, né? Você é uma estudiosa também das gerações. Sou porque eu tenho todas na minha casa, né? Inclusive a minha mãe é uma de geração anterior à minha, eu não lembro a denominação, mas tem uma denominação para essas gerações.
E assim, quando as pessoas rotulam, né? Ah, a geração Z não gosta de trabalhar. Ah, a geração baby boomer está ultrapassada. Ah, a geração prateado tem que ser ouvida. A gente está falando da mesma coisa que acontece há séculos. As pessoas novas sempre estão vindo sem experiência. Sempre vêm para criticar a geração anterior, os pais. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Se a gente for perceber, as pessoas querem ser ouvidas. As pessoas querem ser percebidas, seja a geração Z, a Y, o que for, né? Eu até escrevi isso num dos meus últimos artigos, no Substack. Que, aliás, está muito legal. Obrigada. E é uma questão de querer ser ouvido, né? E hoje em dia, o que a gente percebe? As pessoas estão ouvindo muito as outras pessoas, mas através de uma camada aqui chamada mídia social. Zero problema em relação a isso, adoro mídia social, adoro. Mas o tete-a-tete, ele é muito relevante, né? Então, o que aquela geração Z está me contando que eu posso melhorar em mim? E vice-versa, né? Eu sempre vou ter oportunidade de melhorar, mesmo sendo uma pessoa de 64 anos. E aquela frase que eu contei para vocês, que eu aprendi, se você está em paz, tudo bem, eu aprendi com uma geração Z. E é maravilhoso. Então, a geração Z, na minha opinião, está trazendo para a gente uma lição tão maravilhosa e que eu estou adorando, que não precisa trabalhar tanto. E eu estou de acordo com eles. Dá para ter um equilíbrio. Dá para ter um equilíbrio. E eles estão só querendo isso. Então, não taxem as pessoas, né? Ah, eles são preguiçosos. Não, eles são corretos, né? E a geração, a Cristal que está vindo, né, que é a minha neta, está vindo inclusive com um formato diferente, que é um formato muito ligado à natureza, que é um formato muito questionador e que é maravilhoso também. Então, sempre que o mundo é mundo, uma geração acaba confrontando a outra. E está tudo bem, isso é o processo natural da vida. Mas não fiquem rotulando, né? Isso é muito complexo, né? Então, eu, como uma grande observadora do ser humano, eu gosto de tentar entender o que vem por trás daquilo, o que vem por trás daquele pedido, né, de me ouça. Eu estou falando isso de trabalho porque eu vi meu pai e minha mãe trabalhando muito, eu, geração Z. E isso é ótimo, isso é maravilhoso, né? Então, eu gosto de aprender muito com as várias idades. Adoro. Ai, que delícia, Muito gente. bom. E, Matheus, o que você vê, assim, no mercado ensinando de errado sobre liderar e cuidar de pessoas? Nossa, Renata. Tem coisa errada? Porque, né, a gente às vezes não sabe se existe certo ou errado, né? As empresas, né? Geral. Olha, as pessoas, elas cobram muito os seus colaboradores de coisas que não efetivamente elas a deixam fazer. O que eu quero dizer com isso? Você tem que ser protagonista, você tem que opinar, você tem que inovar. E no momento em que ela questiona uma coisa que de repente incomoda, não, tem que ser assim, acabou. Então, pode parecer muito antigo o que eu vou falar, tá, Renata? Mas as pessoas, elas não atuam da mesma forma que elas pregam. E aí esses próprios líderes acabam ficando desacreditados. E as pessoas trabalham por trabalhar. Isso é tão óbvio, né? Mas é o que eu vejo, né? Eu também faço treinamento de atendente de call center, que eu adoro, que tem tudo a ver aqui com toda a minha história, e eu vejo muito isso, né? Líderes falando aquilo que eles devem fazer, mas na prática evitando que eles façam aquilo que um dia eles falaram que eles tinham que fazer. E aí você me pergunta, poxa, mas isso pode ser o líder? Pode ser o líder,
Mas isso é muito maior, isso é a cultura da empresa, né? E a cultura da empresa como uma calda quente, não adianta você colocar essa calda quente no copo do sorvete, eu falo isso no livro também, e deixar ela só em cima, ela tem que descer até o final do copo, a calda quente, né? Então, eu percebo essas coisas de uma maneira muito próxima, né? Pouca gente tem tempo para as pessoas hoje, e não é porque elas fazem de propósito, é porque elas são muito cobradas e também tem essa nossa mania de não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Viramos grandes executores ao invés de pensadores, né? Então, eu vejo essa nossa nova fase de vida em ter que fazer, deixando a percepção, deixando o sentimento e deixando as pessoas de lado. Isso é culpa desses líderes? Não necessariamente. Porque eles também são cobrados dessa forma. Então, eu acho que a coisa é muito mais ampla, não é só os líderes, né? Somos todos nós, né? E o que a gente pode fazer para mudar? Uhum. Ai, Matê, quantas reflexões importantes aqui hoje, né? E eu estava pensando aqui naquele seu artigo, que você fala da montanha, né? O quanto a gente dedica tempo, esforço, energia para subir essa montanha e muitas vezes não observar o caminho. Você escreveu muito bem sobre isso. E aí, acho que uma dica, né, um ouro, como que a gente muda esse olhar, né? Você, no auge, né, da sua vivência, experiência e conhecimento, podendo replicar isso para as pessoas aqui de maneira mais ampla, como que a gente consegue mudar um pouco mais desse olhar e perceber o caminho, a jornada? Olha, O que você fez? eu vou te contar uma coisa bem interessante. Sabe a Minervina, que era a passadeira lá do hotel? Uhum. Um dia ela chegou para mim e falou assim: Matê, você está aqui, temos a montanha aqui, você está aqui, eu estou aqui, ó. Ela provavelmente tinha uns 50 anos. Uhum. Eu falei, não, eu vou subir para te acompanhar. Ela falou, nunca você vai conseguir me acompanhar. Eu sempre vou estar no alto da montanha, e um dia você vai entender isso. Eu sempre refleti sobre essa história, né? Eu falei, poxa, mas o que ela quer dizer com o alto da montanha? Embora ela fosse uma pessoa semi-analfabeta, maravilhosa, ela tinha uma filosofia de vida que eu amava ouvir a Minervina. E ela fazia conta de cabeça, era uma pessoa extremamente inteligente, né? Então ela trazia sempre esses desafios para mim. Eu gostava dos desafios que ela trazia. No dia que eu fui escrever, né, esse artigo lá no cafezinho, falei, cara, a montanha da Minervina. Porque quando você está no início da montanha ou no meio dela, você está olhando no caminho continuamente, né? Você está olhando para baixo continuamente para fazer aquilo, para subir. Mas em nenhum momento você olha a paisagem, você olha de lado, você olha para frente. Não, você fica continuamente subindo. No momento em que você está ali no topo, você fala, poxa vida, eu perdi tudo isso. E aí você pensa que a vida, ela é finita. E quando você começa a chegar um pouquinho mais perto, né, do final, não que isso vai acontecer comigo tão cedo, eu tenho certeza, né? Sim. Mas você tem que ter essa consciência, né? Uhum. Você fala, o que eu estou deixando de ver nessa jornada? O que eu estou deixando de ver? Aí veio para mim o Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe sentado ali no planeta dele, Sim. na cadeirinha dele, Adoro. né? E eu não esqueço dele falando, bom, quando eu queria repetir a minha visão de um pôr de sol, que eu estava triste por causa da rosa, eu virava um pouquinho a minha cadeira, né? Aí misturei tudo isso, o meu caldeirão, e falei, cara, tem tudo a ver, daqui eu consigo enxergar a neve,
Se eu virar um pouquinho a cadeira, eu consigo enxergar o deserto. Se eu virar um pouquinho a cadeira, eu consigo enxergar a chuva e muito mais do que isso, né? Como as cabras da montanha, eu consigo sentir o aroma dos povoados, eu consigo sentir o aroma da chuva, eu consigo sentir o aroma da floresta. E eu não estou prestando atenção em nada disso. Eu tenho tudo isso e não estou prestando atenção. E além disso, quando você olha de lá de cima, as coisas que você achava tão imensas são pequenos, né? Mas aí tem uma coisa, tem um paradoxo, né? Você também é muito pequeno frente àquilo tudo, mas você também é muito grande porque você faz parte daquilo tudo. Então isso faz com que a gente passe a refletir que a vida tem uma essência muito maior do que essa correria que a gente está tendo, né? Então, há de se parar um pouco, sim, para sentir o cheiro dessa chuva, para sentir esse vento do deserto, para ouvir o barulho das árvores, né? E a gente acaba esquecendo. Então, quando você fala assim, poxa, eu perdi um amigo meu que estudou comigo, eu preciso prestar mais atenção no que vem pela frente e ser muito feliz, né? Eu acho que essa é a mensagem que eu deixo. E aí já existe uma metodologia para ensinar, tirar um pouco a pessoa desse olhar mais focado. Renata, pergunta maravilhosa. Essa pergunta que vale muito. Não existe. Não existe primeiro, né? Porque cada ser humano é um universo, cada ser humano tem a sua forma. Você mudar hábitos é uma coisa dificílima, é uma coisa muito difícil, mas não é impossível, né? Então, nunca deixe de fazer alguma coisa porque você quer que ela seja perfeita. Comece. Não está ideal? Não está. Ela vai um dia chegar perto do ideal, mas não é ideal. Então começa na mudança de hábito, né? Por exemplo, deixa o celular afastado da sua cama antes de você dormir. Por quê? Porque você começa a ter as injeções de melatonina a partir das 9 horas da noite. Então deixa a tela de lado. É difícil? É dificílimo, porque ele fica vibrando. Então deixa fora do quarto. Não é fácil. Veja redes sociais sim, porque é relevante, mas coloque um objetivo. Puxa, não cumpri esse objetivo hoje, não tem problema, amanhã ser 5 minutos a menos. E aí você seguindo neste caminho do meio e nesta persistência lenta, porque não adianta fazer rápido, porque não muda, eu acho que a gente chega perto de um momento de paz conosco os próprios, conosco mesmos, comigo mesma, né? E é muito relevante que você chegue perto disso. Não vai ser o ideal, nunca vai ser o ideal, mas você começa a perceber que você está trilhando o melhor caminho, que é o caminho do meio, né? Mas a sua pergunta foi... Quando que você começou a perceber isso, esse olhar assim? Nossa, em muitos momentos, mas não com essa clareza toda. Mas numa faixa de tempo, assim, de acontecimento, de idade, que você falou, a partir dessa... Será que tem a ver com setênio? Também né? tem. Também. Olha, eu acho que foi um conjunto de coisas, mas foi há muito pouco tempo. Eu tô com 64, eu diria para você que foi com 62. Uhum. Perdi pessoas muito queridas, perdi um dos meus irmãos, perdi meu pai. Isso começou a me fazer entrar nesse caminho. Mas essa consciência, ela aconteceu há muito pouco tempo, né? Ela veio com estudo, ela veio com uma tirada de pé do acelerador, quando eu saí do mundo corporativo, talvez. Tá? Então, eu saí do mundo corporativo, tirei o pé do acelerador, me permiti algumas coisas, falei, é isso. Mas não foi também do dia para a noite, foi muito lento, né? Então hoje eu diria que eu estou no caminho, né? Mas a finitude da vida te faz pensar no quanto você deve ser intenso ou não. Eu acho que eu tenho que ser muito mais intensa em muitas coisas.
Ai, que delícia! Gostoso, né? Maravilhosa Adorei. conversa, Matê. A gente chegando ao final aqui do Infelizmente. programa. Vai ter que voltar, Vai Matê. ter que Tem que voltar. ser convidada mais uma vez para Ai, voltar vem. aqui, porque a gente tem tanta coisa para falar ainda. Vem. E foi tão gostoso te ouvir Muito falando. Muito, muito bom. Muito obrigada. Eu também adorei, me senti honrada. Uma delícia. Foi especial. Acho que é bom, e vai ser muito bom. A gente, como ser humano, precisa fazer essas pausas, né? Esse espaço reflexões, é né? um espaço para uma pausa com um conteúdo que também vai te fazer refletir, isso vai Sim. reverberando aos poucos. Bom, as pessoas te encontram, né, para terem mais papos assim com você? Eu sei que você tem um cafezinho. Isso. Convide as pessoas para o seu cafezinho. Gente, espero vocês. Eu estou no Substack com a página Cafezinho. Lá tem vários artigos meus. No Instagram eu estou como Matê Pavani, Matê com TH, e no LinkedIn também, como Matê Pavani. Meu e-mail é matepavani@gmail.com. Vou adorar receber vocês. Maravilhoso. Muito obrigada, Matê. Eu que agradeço pela oportunidade, uma honra estar aqui com vocês. Uma delícia. Obrigada. Nossa. Obrigada. E você viu como esse bate-papo aqui foi, né? Grandioso. Então não deixe de compartilhar com quem você ama, com quem você vê que precisa ouvir, né, essas palavras da Matê. Não deixe de seguir como Goz Oficial e também Empreiteira Digital. A gente aguarda você no nosso próximo episódio. Até lá. Maravilhoso. Até.